Inscrições abertas para a nova turma ao vivo do curso Experiência Fora do Corpo. Link no primeiro comentário. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje analisaremos duas pessoas que falam contra a EQM, contra a experiência de quase morte, que acham que nada disso existe, tudo é cerebral, mas a opinião deles tem pontos interessantíssimos. Então, vamos para os vídeos. O que você teve de Obrigado. experiência até hoje na tua vida que você não conseguiu explicar? Cara, eu tive várias experiências estranhas na minha vida. Eu tinha começado a te contar sobre a minha experiência de saída do corpo. Isso aí, ó. O Gontijo, ele é um cientista materialista, né? Quase um militante contra tudo que é espiritual, parapsíquico ou sobrenatural. E eu tinha ouvido falar que ele teve uma experiência dessa. Mas enfim, vejamos o que ele tem para falar, né? Eu comecei a meditar na minha adolescência. Aprendi com duas amigas que faziam yoga, essas coisas assim. E depois que eu me desconverti do catolicismo, eu permaneci ainda com dúvidas sobre pelo menos a existência de alguma coisa sobrenatural. Será que eu tenho um espírito? Porque as pessoas lá no Orkut diziam sobre viagens astrais e coisas do gênero. E eu queria saber se tinha um fundamento ou não para esse tipo de crença, porque algumas coisas faziam sentido ainda para mim. Então eu aprendi a meditar para tentar ter essas experiências, Vilela. E eu comecei a ter muitas experiências estranhas com meditação. Por exemplo, quando eu meditava, hoje em dia eu ainda medito, mas muito menos do que antes, eu sentia como se eu perdesse a noção tridimensional do mundo. E eu ficasse meio achatado, como se o mundo virasse meio 2D. Sei. Sensação do meu corpo espichar ou encolher, flutuar, e até mesmo algumas sensações prazerosas que subiam-se pelo corpo, uma coisa meio estranha. Mas eu tive duas experiências mais marcantes. Uma delas, eu fiquei meditando mais ou menos por 2 horas na casa dos meus pais, e eu sei que durou tanto tempo por conta da badalada do relógio do vizinho, que batia assim e me dava uma noção do horário de madrugada, que eu tive aquilo que a gente descreveu mais cedo como paralisia do sono. De repente, eu comecei a ouvir um ruído muito forte no meu ouvido, a me sentir tragado, como se fosse meio para baixo, assim. Não conseguia me mover mais. E eu achei aquilo tão terrível que eu entendi que eu estava morrendo, que eu estava prestes a morrer, que tinha um perigo, né, iminente de morte. E eu tentava chamar meus pais e eu não conseguia me movimentar, não conseguia falar nada. Foi terrível aquilo ali. Deve ter durado uns 2 minutos, 3 minutos, não sei. Depois disso, eu me vi num lugar que era um breu, não tinha nada, nenhuma luz. Era eu e o preto, assim, como se eu estivesse num espaço sideral sem estrelas ou planetas. E nesse momento, ele voando como Goku, eu senti uma euforia. Olha só, parece que ele foi para dimensões inferiores, será? Mas ó, sentiu euforia, vamos ver. Não sei se a palavra melhor é euforia, mas um prazer, uma felicidade tão gigante, cara, que eu ficava falando pra mim mesmo, eu não quero sair daqui, eu não quero voltar. Eu ficava repetindo isso de tão prazerosa que tava a experiência. Então, Gente, isso é uma experiência fora do corpo, não tem nada a ver com sonho. Como é que um cara desse fala que isso não existe? É impressionante, né? eu fui do inferno ao céu. E eu não brinquei à toa sobre Goku, na época eu assistia ali no ensino médio e tal. Eu comecei a fazer assim com o meu braço e rajadas de energia começavam a sair. Nossa! Aí eu comecei a brincar de Saiyajin, mano, porque eu era apaixonado com Dragon Ball, essas coisas assim. E foi uma experiência muito marcante na minha vida. Aí quem acredita em viagem astral, essas coisas, talvez tenha uma explicação que eu saí do meu corpo e tem isso, tem um cordão de prata e tal. E eu fiquei meio encasquetado. Será que realmente eu saí do meu corpo? O que foi esse negócio? Mas eu não vi nada, era um preto, assim, um breu e tal. Continuei meditando. Depois de um tempo, aí eu me mudei, acabou o ensino médio, fui para Belo Horizonte, fui meditando e tal. Voltei de férias e fui meditar no final de tarde, início de noite, na casa dos meus pais. Nesse dia eu fui dormir, deitar, né, para meditar na cama do meu irmão. E não na minha, porque minha cama estava cheia de roupa. A empregada deixou a roupa passada lá, e eu falei, pô, vou dar uma meditada aqui na cama do meu irmão. Aí eu deitei, e eu meditava deitado, justamente, depois eu fui entender isso, que essas experiências vinham mais quando como se eu estivesse induzindo um estado de sono, com sonhos. E o ponto é que, de repente, eu me vi deitado na minha cama, como se eu tivesse saído do meu corpo e me visse ali, deitadinho. Que experiência, que coisa. Eu me assustei, deve ter durado uns 5 segundos, e eu fui tragado de volta.
Caramba. Aí, porra, né? Agora sim, Daniel, você teve uma experiência de meditar, você saiu do seu corpo, você se viu ali na cama, você se convenceu, então, de que existe um espírito e que viagem astral é possível. Com exceção de um detalhe. Aí que foi o ponto, cara. Eu me vi deitado na minha cama, que era a cama da esquerda. Só que, na verdade, eu estava deitado na cama do meu irmão. Ué? Na realidade. Porque naquele dia, como eu mencionei no início, a roupa estava na minha cama, e eu falei, eu vou fazer a meditação na cama do meu irmão. Eu não me vi deitado na cama real do meu irmão, da direita, eu me vi deitado na cama da esquerda. Então houve uma divergência entre o que eu vi durante a experiência extracorpórea e aquilo que era a realidade. E eu estava no início eu estava fazendo talvez o terceiro, quarto período de psicologia, não me lembro, e comecei a estudar essas coisas. Aquilo que eu tive, a resposta que eu encontrei, foi uma espécie de sonho induzido pela meditação. Eu adormeci meditando. Sim. E a expectativa que eu tinha de que poderia sair do meu corpo influenciou a minha experiência onírica, né? Daquilo que o meu cérebro construiria enquanto experiência de sonhar naquele momento. Olha, realmente isso existe. Você pode sonhar que sai do corpo, porque você está lendo sobre aquilo, você tem interesse. Isso realmente existe. O que não significa que ele vai rebaixar toda a experiência num nível onírico, num nível de fantasia. Essa generalização que é equivocada. É a repetição que vai dizer se aquilo foi correto, se não foi. Ele só teve duas. Agora, eu já vi pessoas muito assim empolgadas quando estão saturadas, lendo muito. Realmente, ela pode fantasiar com isso. Mas isso não significa que a experiência não exista. Não é porque você teve um episódio assim, se é que o dele foi sonho mesmo. Porque existem ocorrências fora do corpo que você enxerga, mas que são criações mentais, chamadas forma-pensamento ou morfopensene. Tem vários nomes para isso. Entendeu? Então não quer dizer que seja uma... teve uma distorção do que eu vi, pronto, não existe a fantasia. Calma, a coisa não é tão simples assim. E a primeira vez que ele se viu voando com uma paz incrível, isso não tem nada a ver com o sonho. Mas vamos continuar. De forma, então, que foi uma construção do meu cérebro, baseada na expectativa. Só que por que eu me vi deitado na minha cama? Por que houve essa divergência? Porque o nosso cérebro se baseia naquilo que é mais familiar, naquilo que é mais comum. Então é como se ele não tivesse se atualizado de que eu estava na cama do meu irmão naquela experiência. Ele se baseou na minha experiência mais típica de me deitar na cama da esquerda. Então eu tive um sonho induzido por meditação que foi alimentado com a expectativa de que eu sairia do meu corpo. Eu acredito que é basicamente isso que acontece em várias experiências supostamente sobrenaturais de pessoas que você falou aí de ayahuasca, com esses psicodélicos ou as substâncias enteógenas, não sei se é o termo que eles usam hoje em dia, possessão demoníaca. As pessoas, né, acho que alguém brincou aí mais cedo, por que apenas evangélicos são possuídos por demônios? Ou hoje católicos muito menos, né? Talvez se você está numa igreja que fala muito sobre isso, a chance aumenta. Se você é exposto a esse tipo de conteúdo, esse tipo de crença, você vai introjetando aquilo, você vai entendendo que isso pode acontecer. Você tem um modelo, muitas vezes, de pessoas que estariam possuídas diante de você. Então você vê ali como é que se comporta a pessoa, como é que ela fica com os braços, como ela fala, as coisas que o demônio fala. A gente vai incorporando isso tudo no nosso repertório de crenças. É que ele vai para um outro viés, né? Claro, existem fenômenos reais de seres extrafísicos que incorporam, que possuem alguém, que permite? Claro que tem. Existe também induções que são erradas, que são fantasiosas? Também existe. Mas esse é o ponto. Quando a pessoa quer descredibilizar, ela coloca aquele evento que não é real como sendo para todos. Por exemplo, dentro do meio espírita, existe, por exemplo, um caso chamado de animismo. O que é o animismo? Quando parece que é um ser espiritual, parece que é um ser já falecido ali, um espírito, falando, mas na verdade não é. É o próprio médium que está colocando inconscientemente palavras deles, a vivência dele, mas não tem ninguém extrafísico ali. Isso acontece? Sim. Quem é espírita, quem estuda, sabe que isso pode acontecer. Um fenômeno que não tem nada de interação, não tem nenhum ser extrafísico ali. Tá? Isso existe. É a maioria dos casos nas centros espíritas? Não. Não sabe-se quanto que é, mas não é a maioria.
Mas tem muito caso assim. Mas existe o fenômeno genuíno? Claro que sim. Então, quando você coloca, eu acho que aquilo foi sonho. Mas isso não inviabiliza tudo, entendeu? Então, tem que ir com muita calma, porque existem fenômenos reais e existem fenômenos imaginários, tá bem? Mas vamos lá. Expectativas. De forma que, se uma hora você está ferrado na vida, começa a acreditar que talvez um demônio esteja te atormentando, te obsediando. Sim. Se você está numa vertente talvez mais espírita e tudo, né? Um espírito obsessor. E que o pastor, por exemplo, ou um médium, tem o poder de te exorcizar, né? De tirar, na verdade, essa entidade, esse encosto aí, esse espírito de você. E ainda se você tem um elemento de personalidade que é não é introversão, eu esqueci o nome, absorção, que é o quanto você mergulha na sua própria imaginação e vive essa imaginação como realidade. Esse traço de personalidade também é um preditor do quanto você tem essas experiências estranhas. Olha só, eu tô levantando tanto de fatores aqui. Existe até a própria questão da hipnose. A pessoa está sugestiva, está aberta, ela pode acreditar naquilo que mandaram para ela. Isso também existe. Mas volto a dizer, não inviabiliza o fenômeno que é real, né? Você é um forte candidato para se ver como um possuído numa noite lá da igreja evangélica do seu bairro. Entendi. Ou você é um forte candidato para se ver em contato com um suposto espírito num centro espírita, ou na Umbanda, ou no Candomblé. Então você tem, e eu entrevistei ex-médiums, inclusive de várias vertentes, como essas que eu mencionei, que dizem justamente isso. Daniel, eu convivi com aquilo ali, para mim era normal, sabia como é que era. Médiums que eram ensinados, como é que chama aquela série de mágica em que os meninos tem tipo uma escola, como se fosse Harry Potter, uma escola de magia para aprender a manipular e tal. Tipo Star Wars também, que tem a escola para manipular a força e tal. Muitos médiums passaram por treinamento para aprender a psicografar, para aprender a relaxar e entrar num estado talvez de auto-hipnose que faz com que eles acreditem que eles estão em contato com o sobrenatural. Então isso é um ponto interessante, Vilela, porque as pessoas às vezes fazem uma falsa dicotomia. Ou essas pessoas estão mentindo e são charlatões, ou existe o sobrenatural, ou isso é verdade. Elas podem estar falando a verdade e não existir o sobrenatural. Exato. Porque elas acreditam piamente naquilo. Elas podem estar vendo espíritos e fazendo reacts ali, ó, no enterro dos Mamonas Assassinas, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Elas podem, talvez, estar tendo experiências que elas interpretam como de origem sobrenatural. Mas é uma confusão. A terceira variável aqui é com a que a gente mais trabalha na psicologia da religião e anomalística. A maior parte dessas pessoas não está tentando te enganar. Não são charlatões. São pessoas que não compreendem, do ponto de vista mais cético, científico, essas experiências estranhas que o nosso cérebro, que tem uma capacidade extraordinária de criar essas experiências extraordinárias, está fazendo ali. A gente, então, ou essas pessoas acabam atribuindo ao sobrenatural. Então, mas por exemplo, tem casos que você tem a comprovação, é isso que ele nunca vai admitir, né? Eu, por exemplo, nos casos de experiência de quase morte, quantas pessoas, por exemplo, já li o caso de um rapaz que ele estava, durante a saída do corpo, numa experiência de quase morte, ele vai até a sua casa e havia um documento que ele não sabia onde estava, que ele precisava muito, que ele não achava de jeito nenhum. E ali boiando ele vê o local, se não me engano era em cima da geladeira ou perto, alguma coisa assim. Mas ele fala, nossa, é aqui que está meu documento. Alguém colocou ele aqui. Quando ele volta, ele sai da UTI, quando ele volta para casa, ele vai direto no local que ele achou, pega lá tal documento lá. Pessoas que acham tênis, pessoas que depois elas comprovam, ela volta para o corpo, vai até lá, e quando o fenômeno é real, tirando casos alucinatórios, tirando questões que são apenas fabulações e criações mentais que acontecem sim, mas a pessoa fala, peraí, eu vi isso, isso e aquilo, ela vai lá e comprova. Seja o que a pessoa estava fazendo, seja uma traição, seja o que for, ela diz os detalhes e aquilo é comprovatório. Se todos, aí eu poderia dizer assim, ó, o Daniel tá certo, se todos os casos nunca tivesse comprovação, a medicina já diria há muito tempo que a experiência de quase morte, que é uma saída do corpo forçada por um acidente, é só alucinação, é do cérebro, criação mental, não vale nada. Mas a medicina não diz por quê, porque os casos reais, a pessoa ouve o que não era para ouvir,
ela mostra dados, ela comprova, é acachapante, entendeu? Então não dá para colocar no bojo que tudo é cérebro, tudo é criação, é fantasia. Não funciona assim, né? Tipo a questão da experiência de paralisia do sono, que muitos atribuem a um demônio, alguma coisa do tipo. Mas se você Não, paralisia do sono é experiência fora do corpo. Você está totalmente fora do corpo, menos pela cabeça. Essa é a explicação real. tem um conhecimento científico, se você tem um contato com uma explicação alternativa, você pode acabar se questionando sobre a validade daquela sua experiência religiosa, saca? E tem estudos sobre isso. O próprio Sagan tem uma frase nesse Variedades da Experiência Científica que é mais ou menos assim: à medida que a ciência avança, Deus vai ficando com menos coisas para fazer. Uma paráfrase, tá? Ele traz um pouquinho dessa ideia. Então, no meu entendimento, essas pessoas, em geral, é claro que existem os charlatões, mas elas não estão tentando te enganar. Elas aprenderam a manipular o seu cérebro, como no caso da meditação, de uma forma que elas vivenciam experiências anômalas, estranhas, que faz sentido no seu contexto de crença e parece ser o contato com o mundo sobrenatural, com espíritos, ou talvez até com alienígenas. Tem religiões que misturam esses componentes de alienígenas e tal. Cientologia e tudo. Cientologia, exatamente, que estariam canalizando extraterrestres que enviariam essas informações para elas. Então, o vídeo dele já basicamente seria o que eu previa. Ele obviamente não iria assumir. Eu sabia que ele tinha tido uma, mas essa primeira que ele teve, né, jogando energia num local, sentindo uma paz imensa, essa eu não sabia que ele tinha tido. E é muito mais relevante do que a outra, né? Mas vamos ver aqui o nosso próximo vídeo que vai complementar esse primeiro. Temos mais tempo ou não? Temos. Quer pergunta ou você quer? Não, eu tenho uma curiosidade, não sei se Nicoleles estudou isso, mas experiências quase morte, né? As pessoas que saem do corpo. Que saem do corpo, enfim, aí os estudos mostram que tem um padrão. Não, e tem uma energia muito grande Você chegou a estudar isso? Não, eu nunca estudei. Eu tenho um colega meu, quando eu fiz meu sabático lá em Lausanne, que eu fiquei 2 anos na Escola Politécnica Federal de Lausanne, indo e Bom, então ele nunca estudou, mas vamos ver o que ele vai falar. vindo do Brasil e dos Estados Unidos. Eu fazia uma ponte aérea Lausanne, Durham, São Paulo ou Natal, né? Foi o triângulo mais maluco que eu fiz na minha vida por 2 anos. Eu acumulei mais milha do que piloto de avião. Mas eu tinha um colega meu, Olaf, que era especialista nisso. E ele foi, eu acho que publicou um dos primeiros trabalhos, publicou na Science, inclusive, o relato da experiência fora do corpo. Pacientes que estavam, ou que tiveram um episódio de infarto, ou tiveram uma coma, ou que quase morreram, ou que foram ressuscitados, né? E ele estudava a possibilidade de quais eram os mecanismos neurais explicando isso. Eu nunca me aprofundei nessa área, mas existe todo um grupo de pessoas que estuda isso e tem evidências que a pessoa imagina que ela está fora do corpo dela. É uma criação da mente, como um delírio, né? Mas é algo real. Quer dizer, ele mediu a atividade. Isso de alguma maneira tem a ver com consciência ou não? Eu acho que sim. Para mim, eu não tenho nenhum problema em falar isso. Eu acho que a consciência é uma propriedade emergente do cérebro. É uma grande propriedade do todo, né? E que faz com que a gente tenha essa sensação de existir num corpo só, e tem do eu, né? Eu tive um paciente, eu acho que eu contei isso no meu livro, quando eu era interno aqui no Hospital das Clínicas, ele tinha uma lesão do lobo parietal direito, e ele tinha essa síndrome, chama hemi-neglect, né? É negligenciar metade do corpo, o lado esquerdo do corpo dele sumiu, ele teve um derrame grande aqui. Basicamente, então ele ia pôr o pijama no hospital, ele se vestia o lado direito da blusa e da calça, mas não vestia do lado esquerdo. Aí um dia eu estava fazendo esse exame neurológico com ele, com o meu professor, o residente foi. E nós pedimos para ele andar no corredor, porque o banheiro ficava à esquerda. E a gente pediu, por favor, vá até o toalete, né? E ele conseguia caminhar e tal. Ele foi até o fim do corredor, virou à direita e entrou no banheiro quando o banheiro ficou à direita dele. O lado esquerdo do universo sumiu para ele, não só do corpo dele. O lado esquerdo não existia. Então, quando você pede para esses pacientes desenharem um relógio, né, eles começam a desenhar as horas, 12, 1, 2, 3, aí eles vão pondo tudo juntinho, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não passa do meio? Passa do meio do relógio. Que doido. Maluco isso. Aí se você encosta
no rosto deles ou na mão esquerda, eles falam, parece que tem alguém encostando em alguma coisa, mas eles não reconhecem que você está encostando no corpo deles. É uma agnosia completa do lado esquerdo, né? Eu só tive um paciente que eu vi isso, mas tem vários estudos, né? E é uma coisa impressionante, porque é num circuito que a gente acredita que o cérebro cria o eu. Cria essa visão de eu tenho um corpo só, né? E eu sou eu. Eu sou diferente de você e sou diferente de você. É engraçado quando eu tenho um filho pequeno, quando ele se dá conta dele, né? Separado dos pais, ele começa a se dar conta de ser um indivíduo, né? É uma coisa muito interessante, porque tem um teste que eu também não sou especialista nisso, que se faz ao longo do desenvolvimento humano, crianças, para demonstrar que a criança, o bebê, finalmente descobriu que ele existe como ele fora do resto do mundo. Então ele põe um negocinho vermelho, na minha época era isso, põe um negocinho vermelho na testa e põe no espelho. Até uma certa idade, que eu não me lembro qual é, alguns meses, o bebê não faz... Só que de repente, num momento X do desenvolvimento, o bebê vai lá, né? Porque ele encontrou o eu. E aí fizeram com toda sorte de animais, né? E eu, outro dia, pobre Vega, eu pus ela na frente do espelho e ela não tá nem aí, né? Tem um negócio ali, mas não é ela. Claramente não é. E tem uns filmes que você vê, uns vídeos, vocês devem ter visto, que o bichinho tá assistindo televisão e passa um leão. E o leão some da televisão e tem uma porta aberta. E o cachorro vai procurar na porta, porque pro cérebro dele, o barato tá ali. Né, tá ali. Só que eu fico pensando, eu nunca consegui achar uma resposta que me satisfaça, né? O que deve ser você não saber que você é separado do resto do universo? O que será que um cachorro, um gato sente quando ele olha no espelho e ele acha que... Ele não sabe o que é. Não sabe o que é, né? Mas filhos é uma loucura, porque você também tem o inverso, né? Você não se assustou a hora que você percebeu que ele tinha personalidade própria? Claro. Porque isso é esquisito também. A gente tem filho, filha, e aí a gente acha que é um pedaço da gente. Mas a hora que ele começa a se manifestar, fala assim, pô, esse bichinho tem opinião, pô. É esquisito também. Eu tenho 3. 2 absolutamente palmeirenses convictos. O do meio um dia chegou pra mim no estádio do Palmeiras e falou: vale a pena ser palmeirense? Numa época que o Palmeiras tomava pau de todo mundo. Eu trazia eles dos Estados Unidos para ir no templo do futebol. Eu falei, não, é evidente que vale a pena ou não, é uma opção sua. Ele falou, poxa, eu fico tão feliz que eu posso ter a opção de torcer para qualquer time que eu quero. Eu falei, não, a opção é completamente sua. Inclusive, você tem que mandar para sua mãe e para mim o endereço onde você vai morar. Porque não vai ser mais qual vão ser os seus roommates, pra gente saber, né, onde que você foi terminar a sua infância. Fala aí, Lene. Ó, tem uma pergunta aqui do... Muito legal, mas assim, quando a gente fala de experiências transcendentes, experiências fora do corpo, a gente precisa ouvir também aqueles que passaram por aquilo, que são especialistas, que no caso é uma minoria. Mas eu destaco aqui o Dr. Eben Alexander, né, terceiro, que escreveu um livro chamado Uma Prova do Céu. Porque ele, enquanto um dos maiores especialistas na parte neurológica dos Estados Unidos, internacional, alguém de renome dentro da área e que teve uma experiência de quase morte por causa de uma meningite bacteriana muito forte que ele pegou. Assim, você vê um especialista falando, olha, isso aqui não é cerebral. E durante a experiência do Dr. Eben Alexander, ele passa por episódios de alucinação depois da quase morte. E ele vê como uma coisa diferente da outra. Especialmente o quê? Pela questão da paz, pelas emoções envolvidas. E justamente quando você tem algo sério, real, para valer fora do corpo, as emoções são muito mais potentes. A aceitação, o afeto, a paz. Muitas vezes encontra um ser ali de amor incondicional a você. Você percebe que você não precisa fazer nada para ser aceito, nada para ser acolhido. Basta você ser do jeito que você é e aquele ser te ama profundamente. E o amor que eu estou falando aqui não é o amor de casal, o amor fraterno. Um amor puro daquela consciência para você. Por isso que esse lado emocional
muda tanto para as pessoas que passaram por uma quase morte, porque ela vê tudo aquilo, ela sente a aceitação, sente a paz, sente tudo e volta tendo a sua vida transformada. Obviamente, depende da pessoa. Muitas pessoas passam por 1, 2 experiências de EQM e não mudam. São turronas, são teimosas. Tem gente que passa por experiências muito lúcidas, como o próprio Daniel Gontijo, que desse vídeo aqui, né? Tá num local, mas eu não vi nada, mas e daí? Na própria EQM tem a chamada dimensão do vazio, que é uma dimensão toda escura. É você sozinho no meio do nada. Existe isso na literatura. Mas no caso dele não foi negativo, ele sentiu uma paz imensa, manipulou energia, ficou ali voando, brincando e se sentindo super bem. Agora, para o pesquisador de fato saber se existe ou não, aí é o mais difícil. É ele fazer parte do experimento. Já tiveram pesquisadores que colocaram no laboratório outros indivíduos que se diziam ser do corpo? Sim. Aí ele vai ter que analisar se aquilo que a pessoa viu bate com o mundo físico e tudo mais. Ok, mas imagina um pesquisador falando, não, eu vou sair do meu corpo, eu vou aplicar técnicas para ter as minhas experiências e eu vou sair do corpo. Já pensou? Isso é a minoria, mas seria o ideal. Porque aí você fica que nem o Dr. Eben Alexander, ele não quis passar por uma quase morte, ele nem sabia daquilo. Mas ele passou e na experiência pôde dizer, isso é real. Isso não é fantasia. Então, quem dera, né, o Gontijo, Nicoleles ou outros interessados, também que Nicoleles não é a praia dele, ele também nunca estudou o assunto, mas por que não? Alguém interessado ir lá, aplicar técnicas e ter as próprias experiências. Seria magnífico, né? E se você falar, Alexandre, mas isso daí é difícil? Não. Você tem que ter aplicabilidade, você tem que ter constância, mas fica aqui o nosso convite para você entrar na nova turma ao vivo do curso EFC, Experiência Fora do Corpo. Então, gente, são 20 aulas no módulo completo ao vivo, mais de 60 horas, técnicas detalhadas, você pode tirar dúvida ao vivo comigo, olha, é fantástico. Nova turma começando agora. Alexandre, não me ligo de fazer ao vivo, eu quero até... Porque ao vivo são 2 aulas por semana, né? Leva 2 meses e meio. Eu quero ir mais rápido, eu quero no meu tempo. Beleza. Você pode se inscrever no módulo ali, gravado. São menos aulas, são 15 aulas, as principais. Assiste no seu tempo, quantas aulas você quiser e vai se aprofundando. Mas qualquer pessoa pode ter experiências fora do corpo. É uma habilidade como qualquer outra. É rápida. Grande maioria das vezes não, leva tempo. É fácil para raríssimas pessoas. A grande massa que tenta fazer isso tem que se desenvolver, tem que treinar. Então, não existe uma fórmula mágica que eu vou dar no curso, você vai fazer, vai sair. Mas se a pessoa for aplicada, ela vai ter experiências. Inclusive, as coisas, o método 3D, que é inovador, que eu ensino lá, algumas aulas que não tem lugar nenhum, enfim, um convite aí para todos vocês interessados nesse assunto, tá bem? Mas o que você acha de tudo isso? É tudo fantasia do cérebro? É real? Como é? O que não é? Coloca nos comentários aqui, é sempre uma satisfação ler o que vocês escrevem. E sempre lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas. Eu sou Alexandre Pereira, fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias investigativas para vocês. Até a próxima. Valeu!